Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio da nossa série Minha Vida Devocional. Não sei se você tem acompanhado a nossa série, mas eu tenho falado sobre aquilo que Deus tem revelado ao meu coração no meu período de devocional. A primeira coisa que eu faço no meu dia é ler a palavra de Deus, é orar, é fazer com que Deus seja o centro da minha vida naquele dia, né? Então eu estabeleci um horário para que isso crie um hábito na minha vida. Se você não tem essa prática ainda, né? Se você não tem um horário definido para fazer sua devocional, né? Para ter esse momento assim de conhecer Deus, ser conhecido em Deus e conhecer o outro na perspectiva de Deus, é uma sugestão que eu faço a você e até um desafio. Estabeleça um horário do seu dia para que você possa fazer o seu momento de devocional. Essa semana a gente postou lá no Insta algumas dicas para que a gente inicie uma vida de devocional. E uma das dicas que a gente soltou lá no Instagram foi exatamente essa, de estabelecer um horário para que isso gere um hábito e uma rotina na nossa vida. Então faz isso que é massa. Hoje eu queria compartilhar com você um pouco de que eu ouvi e vi de Deus na semana passada, quando eu estava meditando no livro de Jó. Geralmente eu escolho um livro ou Deus me impulsiona a ler um livro específico e dependendo do tamanho do livro, né, eu gasto uma semana, eu gasto alguns dias, entendendo o que o texto fala, o contexto que está inserido, qual época está inserida, para quem foi, para quem não foi, então qual o enredo que está sendo contado naquela história. O Espírito Santo traduz isso em alguns princípios para a minha vida e eu começo a colocar isso em prática no meu dia a dia. Uma vida devocional é isso, é prática, é simples, sabe? Aonde eu o conheço, eu me conheço e conheço o outro na perspectiva da palavra de Deus. E foi exatamente isso que Deus ministrou no meu coração. Geralmente a gente lê e ouve a história de Jó sempre na perspectiva de Jó e de Deus, não é? Mas Deus ministrou muito forte no meu coração sobre 3 tipos de pessoas que está sendo contado e narrado no livro de Jó. O inimigo, aquele que perambula, os amigos de Jó e o próprio Jó. Eu queria falar com você rapidamente sobre esses 3 tipos de pessoas que Deus ministrou muito no meu coração no meu período de devocional. O primeiro deles foi o que perambula. A Bíblia fala o seguinte sobre esse camarada. No versículo 7 do capítulo 1 do livro de Jó, diz assim: O Senhor disse a Satanás, de onde veio? E Satanás responde ao Senhor, dizendo, de perambular pela terra e andar com ela. Sabe o que é interessante? É que existe um princípio, né, de vida desse camarada aqui de Satanás. O princípio de vida de Satanás é de perambular pela terra. E quem perambula não tem um lugar de descanso. Quem perambula não tem relacionamento. Então, uma característica desse cidadão aqui é daquele que perambula e não constrói relacionamentos. É uma pessoa frágil nas suas relações, é uma pessoa que não tem constância e nem solidez no seu relacionamento. Tem uma parábola no capítulo 11 do livro de Lucas que Jesus contando, não é, sobre o Satanás foi expulso da casa, né? E daí Satanás foi perambular pela terra, né? Então preste bem atenção, aquele que perambula é aquele que não tem relação. E um princípio básico do evangelho é relacionamento com Deus, comigo e com o outro. E aí Lucas no capítulo 11, né, o Satanás é expulso lá da casa. E daí ele dá uma volta no mundo e ele diz assim: eu vou voltar naquela casa para saber como é que tá o negócio lá, para ver se aquele cara, né, melhorou de vida ou não. E daí quando o inimigo volta, quando Satanás volta, quando os demônios voltam lá, a Bíblia fala o seguinte: encontrou a casa varrida e vazia. Não sei se você já se perguntou porque o inimigo, quando chega naquela casa, a Bíblia deixa claro que ele encontrou a casa varrida e vazia. Sabe por quê? Porque aquela casa não tinha relacionamento. A minha vida e a sua vida precisa construir relacionamentos sólidos na perspectiva da palavra de Deus. Enquanto eu e você for apenas um perambulador, aquele apenas que perambula por todos os cantos e não constrói relacionamentos sólidos, vamos vivenciar esse mesmo princípio que habita, né, no coração de Satanás, por incrível que pareça. Eu sei que é doloroso escutar isso, mas foi isso que eu escutei de Deus na minha semana que eu estava lendo o livro de Jó. Às vezes a gente acha que o anticristo é uma pessoa. Existirá uma pessoa que personificará o anticristo. Mas João, na sua primeira carta, deixa claro que o anticristo é uma ação. Como assim, Elton? O anticristo é todo aquele que nega o filho. Quem nega o filho nega o pai.
Eu nego filho quando eu não crio relacionamentos. E se eu não crio relacionamentos, eu sou apenas um perambulador da terra. A minha chamada e a sua chamada de Deus é para construir relacionamentos com Ele, consigo e com o próximo. Um segundo tipo de pessoa que foi muito forte quando eu estava lendo e meditando no livro de Jó, foi os próprios amigos de Jó. Cara, é surreal quando você escuta, você vai lendo aquilo e você parece que está escutando aqueles camaradas falarem. E eu não sei se você é daquele tipo de pessoa que marca a Bíblia, mas se você é do tipo de pessoa que marca a Bíblia, você vai até anotar algumas coisas que aqueles amigos de Jó falaram e entender que, tipo, mano, mas o que esse cara está falando é verdade, não tem nenhuma mentira sobre isso. O problema não foi a verdade falada pelos amigos de Jó. O problema foi que a ótica deles da fala estava contida do seu próprio eu. Os amigos de Jó julgaram Jó pela sua experiência própria. Então eu e você, não sei se você não é um conselheiro, não sei se você é um pastor, não sei se você lida com esse tipo, não sei se você lida com esse tipo de relacionamento de aconselhar. Nunca aconselhe ninguém pela perspectiva da sua própria vida. Precisamos aconselhar as pessoas de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que Deus falou. Então, o segundo tipo de pessoa que Deus ministrou muito forte no meu coração, e eu falo sobre isso porque eu lido com pessoas todos os dias, eu aconselho pessoas, sou aconselhado. Então, Deus ministrou muito forte na minha semana de devocional em Jó, é que eu não posso ser aquele tipo de pessoa que apenas perambula e não constrói relacionamentos sólidos, e eu também não posso ser esse tipo de pessoa que acho que o outro precisa ouvir aquilo de acordo com a minha perspectiva de vida e não de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E o terceiro personagem é o próprio Jó. É interessante que Jó deixa claro que tudo aquilo que ele viveu não bom veio da parte de Deus. Por isso que os amigos de Jó ficaram indignados com aquele cara. E sabe que Deus ministrou muito forte no meu coração é que os dias maus, né, é permissão de Deus. Deus, enquanto sua soberania, permite que os dias maus nos sobrevenham, e até porque o próprio Jesus falou, olha, haverá dias ruins. Mas algo que a gente precisa entender sobre o dia ruim é que quando a gente permanece o nosso coração assim como Jó permaneceu, a própria palavra de Deus diz, mas tem de bom ânimo, porque eu estou aqui com você até o fim de todas as coisas. Esses três tipos de pessoas muito provavelmente podem ser eu ou você. Aquele que perambula e não cria relacionamentos sólidos, aquele que julga o outro na perspectiva da sua vida e não de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, e a própria vida de Jó, que mesmo em meio ao caos, entendeu que tudo aquilo que ele vivenciou veio da parte de Deus e disse assim: Deus, o Senhor dá, o Senhor tira. Mas ele permaneceu fiel e firme. E no final da vida de Jó, é aquele tão, né, simbólico e fala de Jó dizendo assim: eu só conhecia Deus de ouvir falar e hoje eu experimentei. Então Jó agora não tinha apenas uma relação distante com Deus, ele agora tinha um relacionamento com o Deus, Criador de todas as coisas.